Hoje, no Dia das Mães, nós vamos falar sobre a bênção de ser mãe. E eu quis tirar de Lucas, capítulo 1, versículo 48, porque ele se lembrou de mim, sua humilde serva, e de agora em diante todos vão me chamar de mulher bem-aventurada. Eu quero iniciar exatamente aí, com essa visita de Maria à sua prima Isabel. E ao chegar e ouvir a sua saudação, João, lá no ventre da Isabel, estremeceu de alegria. E Isabel, possuída pelo Espírito Santo, em voz alta disse: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre. E nesse momento é que Maria responde, e isso ficou depois, mais tarde, conhecido como Cântico de Maria, que diz assim: A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, o meu Salvador, porque contemplou na humildade de sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Aí eu fui lá no dicionário e procurei essa palavrinha, bem-aventurada, essas duas palavrinhas. É tornar alguém feliz, né? E hoje nós estamos aqui para refletir exatamente sobre a bênção de ser mãe. Tem um livro chamado Sinal Verde. André Luiz diz que a criança é uma edificação espiritual dos responsáveis por ela. E aqui a palavra responsável vai expandir a palavra mãe, né? Ser mãe não é só ser resumido, né, no fenômeno fisiológico da maternidade. Ser mãe, nos diz Vinícius no livro As Pegadas do Mestre, ser mãe é possuir, ou melhor, desenvolver virtudes, como a abnegação. Pois é. E o que é a abnegação? O dicionário fala que é renunciar os próprios interesses, né, a favor de alguém. E aí a gente junta lá com o André Luiz, né? A criança é uma edificação espiritual dos responsáveis por ela. Abnegar e sacrificar-se em benefício de outrem. Ser mãe nos dá a oportunidade da gente desenvolver a renúncia, o desvelo, aprimorar o nosso afeto através de diversas formas, né? Existem milhões de maneiras de carinho, principalmente aqueles exercidos pela mãe. Talvez a serenidade, para repetir incessantemente as pequeninas lições de cada dia. Quantas vezes a gente ensinou para dar o nó no sapato, né? Abotoar a sandália, várias e várias vezes. Tomou a tabuada. Quantas vezes ali, com muita paciência, com serenidade. Talvez o poder de ficar noites e noites acordado lá no início, que uma nenê mamava de 2 em 2 horas, né? Ou diante de uma febre, de uma bronquite, de uma virose, de vômitos, que a gente fica acordado e não dorme até tudo melhorar, mesmo após um dia de trabalho intenso. Talvez cantarolando baixinho para adormecer aquele bebê que ainda não sabe conversar, ou que permanece ali em casa junto com a criança por amor, amparando-a, buscando maneiras de brincar, porque ainda são muito pequenos para descer lá no prédio para brincar ou ir até a rua. Quem sabe, né, que sem medo de contaminar-se, abra os seus corações, os seus abraços, os seus beijos, mesmo que a criança esteja com uma doença infecciosa, contagiosa. A mãe não percebe, aquele cuidador, ele nem quer lembrar se aquilo contagia ou não. Talvez o amor através de ensinar aqueles primeiros passinhos, né, que a criança começa a dar, e a gente de braços abertos esperando aqueles 2 primeiros passinhos. Ou talvez levar até a escola, naquele primeiro dia, aquele momento em que a criança está se adaptando e a gente fica lá do lado de fora aguardando, né, a adaptação daquela criança na escolinha, ajudando a aprender a ler. Ah, gente, são inúmeras as formas de se amar, que quando nós estamos com a criança sobre a nossa responsabilidade, nós, sem nos aperceber, vamos aprendendo na prática o que é ser mãe. Por isso,
O dia de hoje é dedicado a todos aqueles que vestem os predicados de ser mãe no espírito, não importando a idade, o sexo, a relação parental. Tem a mãe avó, a mãe avô, a mãe pai, a mãe tia, a mãe tio, a mãe irmã, a mãe irmão, a mãe bivó, a mãe vizinha, enfim, todos que permitam ser se bem-aventurar, ou seja, tornar alguém feliz nesta vida, prolongando os laços eternos para a vida espiritual. Jesus mesmo, no livro de Ney Lúcio, através de Chico, ele diz assim: o lar é uma escola das almas, o templo onde a sabedoria divina nos habilita pouco a pouco ao grande entendimento da humanidade. Ou seja, é ali, no jardim particular, que nós nos preparamos ou preparamos os nossos filhos, sobrinhos, netos para a floresta da vida. É no lar, né? A criança, ela chega ali pequenina, frágil, ingênua, despertando no responsável aquele sentimento de se tornar um bem-aventurado, a necessidade de proteger, de cuidar com desvelo. Para a mãe, o seu filho é sempre um anjo. E antes mesmo de nós chegarmos aqui, o espírito é preparado lá em cima e pouco a pouco ele perde aquela consciência de si mesmo, entra numa espécie de sono onde todas as suas capacidades vão adormecer. E esse estadozinho que é transitório, é necessário para dar início a um novo ponto de partida, fazendo esquecer, e na sua próxima existência, coisas que pudessem atrapalhá-lo. Então ele esquece as coisas antigas para começar uma página nova, um capítulo novo na sua vida espiritual, no seu desenvolvimento e no seu aprimoramento. Dizem os estudos de psicologia que até mais ou menos uns 7 anos, nós temos aí a neuroplasticidade do nosso cérebro, acessíveis às impressões que podem modificar muitas vezes a nossa natureza, fazendo a gente progredir. Lá no Evangelho, ele diz que isso torna a tarefa dos pais um pouco mais fácil, As ideias que formam o caráter ainda estão lá adormecidas, aquelas que trouxe de outras vidas, Só que a tarefa poderia ser mais fácil, sabe? Se nós, os responsáveis, fôssemos os condutores afetuosos dotados de sabedoria. Sabedoria é tudo, Mas a magnificência de tudo isso é que o amor despertado pelos olhinhos enquanto nós amamentamos ao seio ou com uma mamadeira nos faz querer sermos melhores e para sermos de exemplo. Gente, nessa estrada bem-aventurada de infinitos passos, nós evoluímos juntos, os responsáveis mães e seus tutelados, confiados a nós pelo Pai de amor. As diversas etapas de crescimento de uma criança traz novos aprendizados a nós, mães. Quantos de nós ouvimos muitas vezes aquele adolescente rebelde dizendo: você precisa me aceitar do jeitinho que eu sou? E aí você pensa silenciosamente: ai, meu amor, você foi aceito antes mesmo de ser concebido. Você foi aceito quando te colocaram pela primeira vez em meus braços. Você foi aceito quando dei o leite da minha própria vida, distribuídos em horas 1000, te alimentando não só fisicamente, mas espiritualmente, abnegando de mim mesma por amor a você. Nesse momento, eu me lembrei de Jesus, que abnegou da sua vida lá em cima no céu, por amor a toda a humanidade. Nós, os tutelados, confiados por Deus, às mãos de Jesus, que viveu e nos mostrou as melhores qualidades de ser mãe. Bem aqui, no terreno áspero da terra, Jesus nos mostrou o sorriso irradiante, a cordialidade contínua, a conduta íntegra, a afeição indiscriminada.
conduzindo sempre, sempre pelo coração, sendo afável, tornando o convívio agradável, melhorando as condições de convivência pelo entendimento. Afeto cristão, pois é, a bênção de sermos mãe é um caminhar eterno pela alma, edificando em nós estruturas do amor que Jesus nos ensinou. Por isso, finalizo com este trecho de agradecimento àquela que adotou a humanidade como seus filhos também. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. Amém. Abraços fraternos. Feliz Dia das Mães.